Oi, turma! Tudo bem com vocês? Mais uma semana, mais uma aula de ciências. Hoje vamos falar mais um pouquinho sobre os tecidos do corpo humano. Hoje a gente vai ver quais são esses tecidos, onde eles se localizam e um pouquinho das suas funções. Vamos lá. Então, a gente tem aqui o corpo humano é formado por 4 tipos de tecido. Então, o nosso corpo, ele tem 4 tipos de tecidos diferentes, tá certo? Que são as junções das células que fazem, né, todas as funções necessárias para o nosso corpo funcionar bem. Tecido epitelial, tecido conjuntivo, onde esse tecido conjuntivo se divide em adiposo, cartilaginoso, ósseo e sanguíneo. Tecido muscular, onde esse tecido se divide em liso, esquelético e cardíaco. E o tecido nervoso, tá certo? Então, a gente tem esses 4 aí, tá bom? E onde eles têm essas divisões. Vamos lá. Então, a gente aqui tem o primeiro tecido, que é o tecido epitelial. Então, as funções do tecido epitelial são de revestimento do corpo. Ou seja, ele tem acessibilidade e secreções de substâncias. Para tanto, este tipo de tecido é composto por um agrupamento de células justapostas, ou seja, uma sobre a outra, em diferentes formas, cilíndricas, achatadas ou cúbicas, tá certo? Aí, curioso notar que nos tecidos epiteliais não há presença de vasos sanguíneos. Um exemplo notório de tecido epitelial é a pele, tá certo? Então, a nossa pele é o primeiro tecido, né? O primeiro tecido que a gente está vendo a definição aí. Formada pela epiderme, tecido epitelial, e a derme, tecido conjuntivo, tá certo? O tecido conjuntivo possui as funções de sustentação, preenchimento e o transporte de substâncias. Suas fibras são formadas por 2 tipos de proteínas, o colágeno e o elastina, tá certo? Você vê assim que a sua pele tem um pouquinho de elasticidade. Quando a gente vai engordando, ela vai esticando, não é isso? De modo que suas células são bem diversificadas quanto à forma, tamanho e funções. O tecido conjuntivo é dividido em tecido adiposo, composto de células adiposas que acumulam gorduras. Este tipo de tecido tem como principal função o isolamento térmico do corpo, sendo assim o maior depósito corporal de energia. Então, quanto mais gordura, né? A gordura serve de energia para o corpo da gente, né? A partir disso, basta notar que uma pessoa magra sente mais frio que uma pessoa gorda. Hipótese. Uma vez que essa possui mais tecido adiposo, ou seja, que possui mais gordura, né? Por causa que vai dando essa proteção térmica. O tecido cartilaginoso possui resistência firme, contudo flexível. Sua função é de sustentação e revestimento. Por exemplo, a orelha, o nariz, a traqueia. Além disso, a cartilagem amolece o impacto dos movimentos na coluna vertebral. Tá certo? Aquele tecido mais molinho, mas que também é como se for. Lembra daquele ossinho da galinha que tem lá no meio do peito, aquele ossinho assim transparente? Essa ali é uma cartilagem, tá certo? E a gente também tem um tecido ósseo, tecido rígido, rico em sais minerais, cálcio, colágeno e o que torna os ossos rígidos e resistentes. Além disso, é inervado e irrigado por sangue, sendo sua principal função a sustentação do corpo. Tá certo? Então, nossos tecidos ósseos é o que sustenta o nosso corpo, né? Para ele ser firme. Sendo sua principal função a sustentação do corpo, uma vez que compõe o esqueleto humano. Tá certo? Então, a gente tem que cuidar muito bem dos nossos ossinhos. Tecido sanguíneo, formado por diversos tipos de células, esse tecido possui as funções de defesa do nosso
organismo e o transporte de nutrientes. Lembra que a gente viu que as hemácias transportam o oxigênio, né? E os glóbulos brancos, os leucócitos, cuidam do nosso corpo, né? Com o nosso sistema de defesa, nosso sistema imunológico. Vale lembrar que o sangue é um tecido líquido composto de hemácias, leucócitos, plaquetas e plasma. Tá certo? Que a gente já viu também nas aulas passadas. A gente também tem o tecido muscular, que é formado por células alongadas e especializadas em contração. Quando a gente tá sentadinho assim, descansando, dá aquela contraída assim nas musculaturas da gente e a gente fica imaginando, né? Isso é nossos tecidos, tá certo? Muscular. Proteínas contrastais, mosaico e arginina. Apresenta grande inervação e musculação e são divididos em tecido muscular liso, caracterizado por movimentos involuntários. Ou seja, que não precisa ser você que fez o movimento, ele mesmo faz sozinho, viu? Seu nome corresponde à ausência de estrias transversais. São exemplos o útero, a bexiga e o intestino, tá certo? Tecido muscular esquelético recebe esse nome, pois a maior parte desse tecido está junto ao esqueleto. Possui células longas, presença de estrias transversais e movimentos voluntários. Precisa da gente fazer o movimento para poder ele se deslocar. Tecido muscular cardíaco, encontrado no coração. Esse tipo de tecido possui movimento involuntário, sendo formado por células longas e cilíndricas, além disso, de possuir estrias transversais. E a gente também tem o tecido nervoso, formado principalmente por células nervosas, denominadas neurônios, tá bom? Que a gente também já viu nas nossas aulas e as definições. Inclusive, a gente viu até uma célula, né? Apresenta células longas e estreladas que possuem a capacidade de transmissão de impulsos nervosos. São exemplos os nervos, o cérebro e a medula espinhal, tá certo? Aí a gente tem uma foto para vocês verem. E aqui também a gente tem uma definiçãozinha, ó, uma foto mais clara aí dos nossos tecidos, ó. Tecido epitelial, ó, a parte da pele, ó, que faz o revestimento do nosso corpo. Tecido muscular, ó. Notem as linhas, pessoal, de onde é que vão saindo cada tecido, para vocês terem noção. Os tecidos nervosos, ó, que é para poder ir os impulsos nervosos para os nossos neurônios, para poder a gente saber o que é que a gente vai, os comandos que o cérebro está recebendo. Tecido sanguíneo, ó, onde tem os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, né, as plaquetas, o plasma. O tecido cartilaginoso, que são aquelas cartilagenzinhas. Tecido ósseo, olha aí como é interessante. E, né, o tecido conjuntivo, tá vendo? Então, a gente tem a foto de todos eles, tá certo? Então, a gente vai atribuir mais conhecimento na nossa atividade, tá certo? E no decorrer das nossas aulas, a gente vai se aprofundar mais ainda um pouquinho sobre esse universo das células e dos tecidos, de como é dividido esses tecidos. A gente já viu como é dividido no nosso corpo, como é que funciona, as funções, né? E até a próxima aula. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar. A gente também façam a leitura também no livro de vocês, tá certo? Aí, na página 116, fala também mais um pouquinho e lá tem uns exemplos e tudo, tá bom? Qualquer dúvida, a tia está para auxiliar vocês nas atividades. Abraço, beijo virtual.